Programa Troca de Ideias. E agora vamos conversar com os escritores e pesquisadores, o Deuli Greff e Lucildo Allert, sobre o lançamento do livro Unsere Heimat, O Nosso Lugar. A obra apresenta um outro olhar sobre a imigração alemã em Lajeado e no Vale do Taquari. Tem como personagem central Antônio Fialho de Vargas. O evento de lançamento será na próxima quinta-feira, na quinta-feira da outra semana, dia 5, às 7 da noite, no Salão Troller, no Parque Histórico de Lajeado. E a gente quer saber mais dos escritores, pesquisadores, o que foi descoberto aí de diferente, o que podemos exaltar aí desse livro e o que tem de que a gente não imaginava que aconteceu em outros tempos e que essa pesquisa aí acabou revelando. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo e Rita. Bom dia. Na verdade, a gente não descobriu nada de novo. Nada novo. Nada de novo. Apenas a gente fez uma outra leitura sobre os fatos. Então, o que antes era uma afirmação, a gente questionou. E é bom dar nome a quem nos provocou, a mim e ao Lucildo. Foi o empresário Paulo Valdir Polo. Numa conversa lá em 2015, né? Uma conversa falando, porque naquela época havia na cidade uma espécie de gincana com o nome de Fialho, né? Exaltando o nome de Fialho. E nós ficamos indignados, né? Daí o Paulão, né, disse assim, mas quem foi o Fialho? Quem é esse cara, né? Que maltratou os imigrantes e fez isso, fez aquilo e tal. E aí começamos a discutir, pesquisar e aí resultou no livro, né? E aí é uma outra leitura sobre os fatos. E aí a gente percebeu ao longo das pesquisas que efetivamente o Antônio Fialho de Vargas, na nossa versão, não é o fundador de Lajeado. Mas antes, as outras pesquisas diziam que sim? De outros pesquisadores, sim. Sim. Diziam que ele seria o fundador. Mas aí a gente foi vendo os fatos e os fatos não fechavam, né? Porque entre vários motivos, mas assim, dois em especial. Primeiro, quando o Fialho de Vargas chegou em Lajeado em 1853, que não é uma data aleatória, assim, em 1853, agora eu vou para aquela região lá. Não foi assim, foi uma data muito bem pensada, historiando os fatos, né? E quando ele chegou, contam os historiadores que ele atracou num porto que existia onde hoje é a região de Carneiros. Opa! Mas se existia um porto, devem existir pessoas. E como de fato existiam aqui pessoas. Alguns caboclos, que eram descendentes indígenas, descendentes de portugueses, afrodescendentes, mesmo escravos, mas eles têm que ter o reconhecimento a esse povo. E aí a gente foi vendo que essa população se somava em torno de 300 pessoas. Então, formavam uma comunidade estabelecida. Então, não dá para simplesmente ignorar e pensar que o Fialho de Vargas chegou aqui em terra virgem. Não. Já havia uma população aqui. Já havia uma comunidade. Então, essa comunidade que tem que se reconhecer que deu origem ao município de Lajeado. Eu gostaria de complementar. Por exemplo, o Fialho de Vargas não iniciou o negócio com terras devolutas. Ele comprou uma propriedade existente aqui, que era uma fazenda. Bom, pelo que se sabe, a fazenda, ela produzia, aqui teve essa fazenda funcionando por muitos anos. Eles vendiam principalmente madeira para Porto Alegre. Então, na verdade, já existia uma produção aqui. Então, eu acho assim, eu entendo, como fundador, eu diria o grande transformador de Lajeado, sim, porque ele era um exímio empreendedor, ele fez muita coisa, não vamos desmerecer essa parte. Mas se nós concluirmos que ele é o fundador, seria o que iniciou, na verdade, já existia vida aqui, quer dizer, essa fazenda faliu,
e ele adquiriu essa fazenda falida. Então, na verdade, ele não partiu do zero, ele tinha essa realidade e foi o primeiro empreendimento imobiliário. Importante entender praticamente como hoje existe uma imobiliária, se instala, ela adquire uma área e começa a transformar isso em lotes. Então é a mesma coisa como hoje nós temos quantas imobiliárias aqui, quer dizer, então em cada local se inicia um projeto de venda de lotes, é o que ele fez. Então, na verdade, ele abriu um grande negócio. Então, eu diria assim, a gente pode conversar mais sobre isso, que ele foi. Não queremos desmerecer ele, que ele não fez nada. Mas a gente pensa o seguinte, e esse é o novo olhar nosso. Quer dizer, nós podemos ser questionados, mas no nosso modo de ver, na hora que nós aceitamos que o início de Lajeado é com Fialho e Vargas, nós desprezamos toda a parte anterior. Inclusive, esta fazenda, ela foi medida por um alemão que veio para cá, na época como soldado, dos Brummer. Ele mediu isso, essa área é o que hoje é Lajeado, ela foi medida, ela existia já uma área para ele adquirir. Então, na verdade, não foi... Então, já tinha um início. Então, nós achamos assim, tem túmulos de lusos que a gente verificou que faleceram antes dessa data. Quer dizer, então, tinha vida aqui, tinha algo... Mas e como vocês chegaram a essas informações? Isso foi um trabalho longo, deu mais ou menos uns 4 anos. A gente conversou com muita gente, até eu fiz um registro, uma das senhoras que a gente conversou, ela completou agora, dia 1º de outubro, 100 anos de idade. Ela vive ainda, mora ali em São Bento, e então, assim, várias pessoas que nos fizeram relatos, né? E a gente também andou por cemitérios, né? Verificando, principalmente aqui em Lajeado, né? Então são várias fontes que a gente procurou, entrevistas e assim por diante. E só para ainda complementar a fala do Lucildo, até 1850 a terra no Brasil não tinha valor comercial. Então não se podia comprar e vender área de terra, porque ela não era um produto, uma mercadoria. Em 1850 foi aprovada a Lei das Terras e ela foi promulgada em 1854. Então, por isso nós chegamos, quando eu falei antes que a data de 1853 não é uma data aleatória, assim, que num certo dia o Fialho de Vargas resolveu vir para essa região. Não, ele já tinha informações do governo da província, de um projeto de colonização que havia. E tanto é verdade que o governo da província fez uma consulta à Câmara de Vereadores de Itacoari na época, isto em 1852, pedindo se havia área disponível para a colonização. E aí a Câmara respondeu, informou onde existia e apontou aqui para hoje é Lajeado, né? E aí no ano seguinte, o Antônio Fialho de Vargas vem para cá e com detalhe, ele já veio com uma empresa estabelecida, criada, que era uma exigência da lei que seria promulgada. E ele tinha que estar morando aqui. Essa foi a razão de ele morar aqui. Por exemplo, o antigo dono, que era dos irmãos Teixeira, que depois dividiram, que tinha Lajeado e Estrela. Então, na época lá, Lajeado e Estrela foi dividido entre os irmãos, que era uma sesmaria concedida pelo rei de Portugal. Então, isso tem um documento, inclusive eu tive a satisfação de ter esse documento na mão em Porto Alegre, que lá existe assinado pelo rei de Portugal, concedendo essa área que hoje é Lajeado aos irmãos Teixeira. Então, eles tinham essa área, só que os Teixeira nunca vieram morar aqui, esse de Lajeado nunca veio morar aqui. Então, aqui aconteceu uma coisa muito importante. Aqui tinha uma fazenda que tinha escravos, mas tinha uma hierarquia entre os escravos. Tinha o capitão de mato, que era escravo, que comandava os outros escravos. Então, é uma história muito rica que funcionava e produzia aqui. Então, eles produziam daquele jeito, mas era uma atividade comercial, então, existia. Então, nós entendemos assim, fundação é algo que
começa do nada. Então, por isso, essa nossa leitura, não desmerecendo o Fial de Vargas, porque a gente vê todo o trabalho que ele fez, quer dizer, ele dinamizou, se nós formos olhar a estrada daqui de Lajeado até Mariante, foi idealizado por ele, feito pelos escravos não, pelos imigrantes alemães que fizeram essa estrada que até Mariante, inclusive ele pedindo recursos da província para fazer a ponte, mas as próprias pessoas, porque é importante que os imigrantes alemães tinham muito conhecimento de construções, por exemplo, então eles sabiam fazer ponte, como também foi feito a primeira grande obra do Fial de Vargas foi aqui no Parque do Engenho ali, que tinha o engenho que foi construído, mas foi um Jäger, foi um alemão que construiu isso. Então é interessante que ele dinamizou toda a questão, porque ele, na verdade, ele foi uma pessoa que foi o primeiro, assim, empreendedor que aproveitou a questão da lei das terras, quer dizer, porque essas terras aqui não foram doadas, todas elas foram adquiridas, com contratos e coisas, e ele cobrava esses contratos. Inclusive, teve uma situação do ancestral do Valdemar Richter, que perdeu a propriedade porque ele não pagou ele perdeu a propriedade lá em Convento. Então, na verdade, ele foi um negociante de mão cheia, mas ele fez isso como qualquer capitalista que quer ganhar dinheiro, como nós temos hoje os nossas imobiliárias. Essa história anterior à chegada do Fialho de Vargas, né, dessas 300 pessoas, em torno de 300 pessoas que estavam por aqui, essa história ela também é contemplada nesse livro, ou isso também seria uma história para um outro livro, talvez? Não, ou tem algum lugar que conta essa história? Tem outros historiadores que trazem isso, por isso nós fizemos a leitura, eles trazem isso. Não é que isso não faz parte da história, mas nós achamos, fazendo uma releitura, quer dizer, o que é fundação. Então, ele iniciou um projeto imobiliário lá em Conventos. Então, isso é interessante também, tem uma discussão aqui em Lajeado, onde iniciou Lajeado, que o Chiro diz que é em Carneiros. E nós temos hoje obras, inclusive, do Valdemar Richter, onde se iniciou o primeiro projeto de colonização, que foi em Conventos. Então, nós entendemos assim, as duas versões, elas têm a sua verdade. O projeto de colonização efetivo, assentar os imigrantes, foi em Conventos. Agora, a sede que ele estabeleceu para gerenciar os negócios do Fial de Vargas foi em Carneiros. Então, aí depende da ótica. Tu olha onde o empreendedor teve a sua sede, sim. Agora, onde as coisas, efetivamente, se a gente olha, se é pela colonização, então, em Conventos. Então, existem várias coisas, depende da ótica que se olha. Nós achamos que nós não deveríamos desmerecer a parte anterior. Por exemplo, se aqui tivesse sido comprado terras devolutas, era tudo mato, não tinha nada, e do nada ele começou. Sim. Agora, como é que fica? A gente vai desprezar os anteriores? Quem é o fundador, então? Pois é. Mas aí fica a pergunta. E tem que ter um fundador. Quem chegou primeiro desses 300 aí? Não, ou quem já estava? O primeiro dono era que foi concedida dos irmãos Teixeira. Seria o João e o José Inácio Teixeira. Que são os irmãos que depois dividiram ali. Que primeiro receberam a área de terra em forma de concessão, que é em Seis Maria, porque a terra não tinha valor comercial. Né? Então, poderia ser isso, mas não é pré-requisito uma cidade ter um fundador. Fundador, segundo o dicionário, que ou que estabelece o princípio de algo, que ou que instituidor, iniciador, ou que funda, edifica, constrói. O fundador necessariamente tem que ser a primeira pessoa que chegou no município, não pode continuar sendo o Antônio Fialho de Vargas, como a visão de depois, mesmo que já tinha algumas pessoas aqui, ele que foi lá e criou a vila, né? Enfim, alguns anos depois, e que daí deu início a uma história diferente para a cidade?
Mas é muito difícil dar essa versão. E se os outros já estiveram aqui, já tiveram um núcleo comunitário. Já tinha a Já vila, tinha né? vila, tinha um comércio estabelecido. Então, simplesmente, alguém que chegou depois, com mais poder aquisitivo, ele... Transformou esse local numa cidade. Mas não foi o que o Antônio Fialho de Vargas fez. O Antônio Fialho de Vargas, ele foi um exímio comerciante. Ele podia ter iniciado ali em Carneiros, que era mais perto do rio, mas ele optou em fazer lá em Conventos. Com isso, as terras dele próximas ao rio valorizaram. Porque ali era a parte então, se ele queria efetivamente do transporte, transformar essa comunidade que existia, ele teria valorizado aqui. Não foi o que aconteceu. Na prática, está evidente, está comprovado, né? Que ele fez outro local, assim, colocou as terras lá, colocou os primeiros imigrantes alemães lá longe. Né? É que, inclusive, o projeto dele é a questão imobiliária, vamos dizer assim, nos termos atuais. Porque ele não ficou em Lajeado, ele foi até lá, 2 Lajados hoje, tem o Fazenda Fialho. Então, ele foi vendendo, recebendo. Então, uma coisa importante que ele fez, a viabilização do comércio. Por exemplo, por quê? Porque ele tinha um contrato, ele tinha que receber de volta esse dinheiro. Então, ele viabilizou isso. Então, por isso eu digo, é um exímio comerciante e nós não podemos tirar a razão disso. Ele foi importantíssimo para a região nesse sentido, como teve outros em outras regiões. Mas aqui, dessa parte do lado de cá do rio, ele avançou lá para cima. Quer dizer, todas as áreas ele comprou e continuou o projeto, como qualquer imobiliária faz. Terminado o projeto de colocar esses lotes de disposição, ele trabalhou para receber de volta e reaplicar o dinheiro em outras coisas. Então, uma coisa que ele fez, que talvez seja esse o fator que se deu muita importância para ele, foi ele doou dessa área uma parte para a Igreja Católica, onde hoje é ali a praça e tal. Porque ele tinha uma ligação forte com a Igreja Católica, que na época a igreja era muito forte, só que ela não é que ele trouxe a igreja existia por aqui, então ele foi fazer. Então eu imagino que esse é um fator que muito foi levado em conta por essa relação que ele teve. Inclusive, ele teve filhas que foram freiras e coisas padre, e tal. Padre. Então, ele teve, assim, nesse ponto, e talvez isso foi um olhar... Bom, ele fez tudo isso, ajudou e tal, então... nós apenas é o nosso olhar, olhando, vamos dizer, da forma que nós achamos que a gente deveria ter na história, não esquecer o anterior. Hoje se discute tanto, é porque os indígenas estavam aqui. Claro, se nós formos retroagir mais, nós vamos chegar nos indígenas que também estavam aqui. Mas acho que foi importantíssimo todo o trabalho que foi feito, mas tem uma parte anterior que aqui existiu. Alguma consequência para a cidade, para a história da cidade? É mais como curiosidade, mais para mudar um pouco essa história, que eu não sei se a prefeitura, se órgãos oficiais vão mudar também, né? Se vocês já entrarem em contato, se não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo não é nada disso, apenas nós fizemos uma nova leitura, querendo colocar, pelo que nós observamos, que não são fatos novos, eles existiram, apenas nós botamos na balança e achamos, e acho que é bem interessante, vai criar uma discussão. Eu acho que o importante é esse debate em torno da história do nosso município, porque simplesmente aceitar as versões que existiam é uma forma muito prática, né? E momentos que se questiona e que se percebe que a história é um pouco diferente e tem outros fatos, né? Próprio, como o Lucildo fez referência, a própria construção do engenho de arroz, a serraria, para o Antônio Fialho de Vargas, na verdade, ele deu as condições para construir, mas não foi ele que construiu. Mas ele teve um objetivo por trás disso. Ele percebeu que os
os colonos, vamos dizer, os colonizadores, tinham dificuldade de pagar as prestações. Então, o que ele fez? Ele teve que dar opções de renda para eles. Então, a construção de um engenho para moer o milho, fazer a farinha, o descascador de arroz e cortar as tábuas, era uma alternativa. E foi assim que foi isso que foi acontecendo, né? Então, ele era visionário. Ele era uma pessoa que, inclusive, é importante entender que o Brasil teve imigrações, por exemplo, teve imigrações que são chamadas casais de número, que são açorianos que vêm, inclusive para Taquari, foram os que vieram lá. Eles vieram com quase que a mesma ideia dos alemães, produzir alimentos, porque isso é uma das coisas que o Brasil não fazia. O Brasil produzia coisas para exportação. E os alimentos cada um produzia, era autossustentável. As próprias fazendas, as plantations, que se chamavam na época, que elas tinham a sua própria produção, então não tinha mercado de alimentos. Então, os militares, vamos dizer, os que cuidavam das coisas, alguém precisava produzir para eles. Então, primeiro vieram eles. Mas também vieram para o Brasil pessoas com posses, pessoas com dinheiro. E que hoje seriam os investidores. Os investidores. Então, a família de Fialho de Vargas faz parte dessa família, como os irmãos Teixeira também são esses, vamos dizer, que vieram para o Brasil como investidores. Então, alguns foram, como os irmãos Teixeira, receberam da coroa portuguesa uma área onde eles pudessem, vamos dizer, investir e fazer as coisas acontecer. E é interessante observar, é isso que o Deuli colocou, que a Câmara de Vereadores informou para a província, que na época o governo do estado é conhecido como província, informou que aqui haveria possibilidade de projeto de colonização. Então, Santa Cruz foi um pouquinho antes e Nova Petrópolis, as duas foram da província, foram desenvolvidas pela província. Projetos públicos. Projetos públicos. E aqui foi um projeto privado. Então, é muito interessante de entender que a informação foi para a província e o retorno da informação foi um investidor que veio aqui. Então, ele tinha relações muito próximas, como hoje também existe governo e investidores à proximidade. Então, nada mudou muito da época para hoje. A família do Antônio Fialho de Vargas, primos, irmãos e outros familiares, eles eram muito influentes no governo da província, na área da construção civil. E ainda hoje tem prédios, edificações em Porto Alegre, da época construída pela família dos Fialho de Vargas. Então, eles tinham muita proximidade, muito acesso a informações privilegiadas. Estamos conversando com os escritores e pesquisadores Deuli Greff e Lucildo Allert. Bom, o livro vai ser lançado na próxima semana, né? O lançamento, o Deuli já trouxe um exemplar aqui, pode mostrar na live, por favor, aqui tem a câmera, ó, aqui, ó, Deuli. Aqui. Pode mostrar, por favor. Essa é a capa do livro. Levantar um pouquinho isso. Às 19h, na quinta-feira, dia 5 de dezembro, no Salão Troller do Parque Histórico de Lajeado. Quem quiser adquirir o livro, até para saber mais, né? A gente não vai dar sequência, inclusive, a conversa, para não contar mais ainda, né? As pessoas vão ter que ler o livro para entender melhor como foi essa pesquisa, outras descobertas também. Sim. A princípio, o lançamento vai ser o início da venda dos livros. Do livro. Vai ser na noite e vai começar a venda do livro, né? E são todos convidados. É aberto ao público. Né? É justamente um local até bem apropriado. É o Parque Histórico, né? Salão Troller, né? que se identifica com a colonização alemã. Então, não há necessidade de fazer inscrição, nada. É só chegar e participar. Né? E adquirir o livro. Conversar também com vocês, né? Trocar ideias. Isso, né? Eu gostaria ainda de, assim, colocar, nós falamos muito sobre essa primeira parte da questão do Fialho de Vargas. Essa é uma parte importante do livro, mas nós temos a segunda parte importante do livro, é o resultado da colonização, porque a gente entende, sim, os alemães, quando chegaram, eles não eram protagonistas, eles eram meros, bom, tu vai morar aqui, quer dizer, eles vieram para cá e tiveram que começar a sua vida. E nós retratamos na parte, vamos dizer, da metade para frente do livro, exatamente as coisas que hoje se percebe aqui,
que são resultados desses imigrantes alemães, como hoje em muitas coisas são protagonistas. Então tem muitas coisas, poderíamos conversar muito também sobre isso, mas isso também nós retratamos, então inclusive tem receitas aqui dentro de algumas coisas, tem várias coisas assim mais práticas do que se percebe na atualidade aqui. Tá certo, senhores. Parabéns aí pelo trabalho. Deu bastante trabalho, né? Pelo que vocês falaram. Não é bem assim para buscar essas informações aí de muito tempo atrás. Quem manda um abraço aqui para ti, Deuli, é o Gilberto Jasper. Ele diz: grande Deuli, jornalista, político, promotor da cultura da nossa região, amigo de longa data, tá acompanhando aí na live no YouTube da Rádio Independente. Deuli Greff, Lucildo Allert, obrigado pela presença de vocês, sucesso. Nós que agradecemos o espaço e continuamos à disposição. E Muito obrigado. O seu Lucildo, contar uma curiosidade que ele me contou aqui, Ricardo, antes de começar a entrevista nos bastidores, que é um ambiente que ele já está acostumado, porque ele assiste, ele acompanha a programação pelo YouTube, né? Sim. Então ele já conhece o estúdio, já conhece o pessoal. O Deuli já frequenta também nas entrevistas, mas foi uma curiosidade aí. Um tempo atrás ele mandou uma mensagem num domingo que ele estava escutando a reprise do programa. Olha Lembra aí. disso aí, Deuli? Estava em casa, ele falou, só para comentar, naquele programa foi dito isso, aquilo. Ele queria colaborar, era um contraponto que estava sendo reprisado. Então que bom ter essas pessoas aí que fazem esse trabalho e que também acompanham, né, o trabalho que a gente realiza por aqui. Então, abrindo uma exceção, eu e Lucilda estamos repassando aqui para a Rádio Independente um exemplar já para antecipar a leitura e Muito obrigado. Enriquecer eventuais outras entrevistas ainda. Agradecemos. Muito obrigada. Vai para nossa biblioteca que temos aqui, mas claro, né, vamos ler primeiro, depois a gente deixa à disposição para quem quiser ler também aqui da equipe. É bom ler. A Neuci Allen também diz: que aula, quanta cultura. Admiro muito essas pessoas. Parabéns, Rádio Independente, enfim, né? Parabéns aos escritores também, ela está destacando aqui.